Hoje nós vamos falar sobre um tema assim um pouco difícil de se falar e muito assim comentado dentro da igreja. Eu queria saber qual é a nossa posição referente ao Espírito Santo. Então o tema hoje é: o Espírito Santo, ele existe? Sim ou não? Então vamos tentar mostrar através da palavra de Deus, traçar um caminho para que nós possamos conduzir essa palavra em cima da Bíblia, da palavra do Senhor. Vamos abrir então para nós começarmos? Marcos 1, 9, 10. Marcos 1, 9, 10. Então, nós estamos trabalhando sobre o batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba. Então, quando começa o ministério de Jesus, ele é batizado por João e descendo o Espírito Santo com uma forma do que? De pomba. Bem, aqui nós começamos a falar do Espírito Santo. Bem, se o Espírito Santo não existisse, como que ele iria descer em Jesus Cristo? Mas é diferente. Bem, se não desceu em Jesus Cristo também não existiria. Por quê? Porque Jesus, ele veio na terra para nos dar o caminho, interceder por nós. Ele fala: é necessário que eu vou para que o Espírito Santo desça. E para começar o ministério dele, para ele falar para nós, nossos pecados, que nós precisamos de redimir deles, mudar o nosso viver aqui na terra, ele tem o quê? Primeira coisa, a descida do Espírito Santo em forma de uma pomba. Mas por que uma forma de uma pomba? Por que Jesus traz essa simbologia de uma pomba e o Espírito Santo? Por que a ligação da pomba com o Espírito Santo? Então, é para que nós entendemos que o Espírito Santo, ele vem à Terra para retirarmos nós do pecado, para nos conscientizar dos nossos pecados e para que convencer cada um de nós que nossos erros e para que nós possamos o quê? Ser conduzido na Terra para o caminho do bem. Para que nós possamos sair do pecado. Mas o que é pecado? Adultério, roubo, maledicência, mentiras, maltratar o próximo, não ter amor ao próximo. Tudo isso se torna um pecado nas nossas vidas, não tenha dúvida. Então, se o Espírito Santo ele vem: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, e Deus fala isso abrindo os céus, então Jesus e o Espírito Santo estão o quê? Ligados. Deus, Jesus e Espírito Santo, os três. Agora, por que na Terra, aqui nas igrejas, o Espírito Santo era usado muito no Velho Testamento, muito, muito, muito. Nos Atos dos Apóstolos, quando desceu o Espírito Santo naquela multidão,
E por que no dia de hoje, a maioria da igreja até fala do Espírito Santo, mas nega a manifestação dele, nega não é que nega, eles, vamos dizer assim, eles restringem o Espírito Santo. Você vê que nas igrejas hoje não tem uma manifestação do Espírito Santo, é muito difícil. É muito difícil, é poucas igrejas que fazem isso. É retirado o Espírito Santo, é retirado milagres também. Muita igreja não tem milagres, não existe milagres. É a palavra de Deus conforme o seu entendimento ou conforme a sua teologia, da qual o pastor estudou, ou a igreja tem aquela linha ou aquela visão. Mas então por que sai tanto da Bíblia assim? Jesus falou tanto do Espírito Santo, se a gente trabalhar também, olha, Marcos 1:8, olha aqui, eu os batizo com água, João falando, mas eles o batizará quem? Jesus, com o Espírito Santo. Então, quem nos enviou o Espírito Santo foi Jesus Cristo. Quem nos deu a direção do Espírito Santo foi Jesus Cristo. Se não há o Espírito Santo, não há Jesus. É óbvio, se você não crê no Espírito Santo, não crê em Jesus também. Por que não? Porque Jesus, ele estava o quê? Dizendo, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. E ele deixa para nós o Espírito Santo. Se a gente não crê, não crê em Jesus também, não tenha dúvida, porque uma coisa é interligada à outra. Através da descida do Espírito Santo, há uma voz, aqui abrindo o Espírito, descendo como uma pomba sobre ele. Então, quando desce a primeira pomba sobre ele, então veio dos céus uma voz, daí veio dos céus uma voz. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, foi necessário o batismo do arrependimento, tá? Que João Batista falava, só que ele falava também que viria um outro, que era antes dele, e que batizava, que iria batizar com o que? Batismo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E essa era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, também que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu o batizo com água para a retenção dos pecados. Mas ele, Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo. Então, a Deus, Jesus, o Espírito Santo. Se eu faço assim para o Espírito Santo, eu estou também fazendo assim para Deus e assim para Jesus. Eu não posso separar o Espírito Santo de Deus e Jesus. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Se a gente retirar o Espírito Santo da terra, quem vai convencer você do pecado? Ninguém mais, porque quem o vence não é eu, não é o homem, não é a minha palavra, não é o que eu estou pregando, mas sim é a ação do Espírito Santo agindo em cada coração. Se é retirada da terra ele, quem predomina? O mal. Aí o mal está dominando a terra. Por isso que quando Jesus Cristo foi embora e deixou o Espírito Santo, porque o Jesus Espírito, o Espírito Santo, ele nos intercedia por nós. Pela graça de Deus, Deus nos deixa o Espírito Santo, Jesus nos deixa o Espírito Santo, pela graça de Deus. Porque há uma permissão de Deus também, porque Jesus veio e desceu sobre Jesus o Espírito Santo. Então, pela graça de Deus, ele também nos deixa o Espírito Santo através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi e nos deixou e nos enviou o Espírito Santo. Então, é necessário o quê? Que nós não deixamos mais o quê? O Espírito de Deus de lado. Por quê? Quando nós deixamos de lado, nós estamos falando o quê? Olha, eu deixo o Espírito Santo de lado.
Então ele não intercede mais por nós. Quem vai interceder? O pastor, ok? Mas quem intercede por nós é o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo são nossos intercessores. Se não há eles, não há salvação entre nós, não há graça entre nós, não há mais a redimissão do pecado, porque nós não somos mais tocados, convencidos por Ele. E aí sim, o mundo se torna corrompido pelo mal, pelas trevas, e aonde as trevas não há luz. Mas será que realmente o Espírito Santo será retirado da terra? Você olha já nas igrejas, praticamente quem está retirando o Espírito Santo da terra, logicamente vai vir em Apocalipse a retirada do Espírito Santo. Não é que é a retirada do Espírito Santo, é que ele não vai interceder mais por nós e o maligno vai o quê? Tomar conta. Só que, se não há ele, se não há mais, o que será de cada um de nós? Se a gente faz isso, nós começamos a retirar do Espírito Santo por nós. Já pensou nisso? Nós estamos tirando a luz da terra. Nós estamos retirando aquilo que Deus nos deu de presente. Que presente! Mas quem é o Espírito Santo? Bem, eu tive um sonho uma vez. E eu olhava do alto, tinha uma montanha rochosa muito grande, assim, enorme. E lá embaixo era um homem que voava assim. E quando chegava perto de mim, ele simbolizava, né? Eu via a pomba. Por ver a pomba voando e descendo aquele rochedo, eu percebi que era o Espírito Santo. Só que ele, quando chegava lá embaixo, era um homem. O Espírito Santo é um homem. E que simboliza através de uma pomba. Mas por que Deus deu a visão para mim nos sonhos da pomba? Porque eu saberia através da pomba que é o Espírito Santo. Então ele existe. Aqueles que não têm o Espírito Santo, busque. Porque há salvação. Mas aquele que não tem o Espírito Santo não está sabendo o que eu estou falando, nem está entendendo aquilo que eu estou falando. Mas como que você fecha os olhos para o Espírito Santo, que quando você está na igreja, você sente Ele, você está perto dEle, você sente aliviado o coração, a cura, a milagre, ao poder dEle se manifestando. Não faça isso. Não retire o Espírito Santo da terra, porque nós contribuímos com isso. Como? Deixando para lá, deixando para trás o Espírito Santo. Agora, se a gente trabalhar Mateus 28, 19, também vai falar do Espírito Santo, e de 3:11, nós também vamos ver aqui, ó, 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a mesma coisa falado em Marcos e em Mateus. A mesma situação. Então está confirmando a palavra do Senhor. Agora, se a gente vai em Mateus 28 e 19, Mateus 28 e 19, Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos saber o que é certo e o que é errado aqui na terra e sermos dignos da graça dele. Mateus 28 e 29, está aqui no final. A mesma coisa fala. 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
Então, é para nós fazer discípulos a todas as nações. Se você está chamado para fazer o ministério de Deus, mas você não consegue trabalhar o Espírito Santo, aí fica difícil. Porque, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é necessário o Espírito Santo nas nossas vidas. Busca a Ele. Agora, o Espírito Santo existe ou não existe? É necessário ou não? Deixo para você pensar. Eu sou Beatriz, pastora, psicóloga, profeta do Senhor. Um abraço.